levantou a mão. Adriana, pode usar a palavra. Eu só estou à disposição, assim, se tiverem Sem som, alguma... Bruno. Está sem som. Estou à disposição se tiver algum questionamento em relação aos valores e os números apresentados. Aquele dia não foi possível esclarecer, né? Acho que a Ana Paula também tinha a apresentação, que não conseguiu concluir. Ana? Então, a nossa apresentação ali, né, que em função do tempo a gente não fez, a gente encaminhou para os conselheiros, e então eles tiveram acesso para a gente não precisar, né, ocupar mais tempo aqui. Eliane, tu consegue falar? Ou tu tem algum questionamento? Agora eu consegui. Eu só queria tirar uma dúvida, tá? Pelo que a gente teve alguns esclarecimentos, mas foram passados mais alguns subsídios e eu queria tirar uma dúvida. Pelo que eu sei, foi colocada ampliação da questão da calamidade em virtude das enchentes, né? Isso dá um espaço para que o governo possa fazer algumas situações especiais sem a licitação. Segundo lugar, eu queria questionar ele se os contratos que existem hoje, que a gente tem conhecimento com os terceirizados, são de prestação de serviços na área de médica, né, postos e tudo mais. Mas existe alguma cláusula que vede a parte de construção desse tipo de trabalho quanto aos pós-saúde, tipo, seja a restauração, ou seja a construção nova, se existe alguma vedação contratual para que isso seja feito? Outra questão que eu pergunto, essas unidades que, em princípio, estão previstas para serem restauradas ou são construções novas, como nós temos o caso do Lani, que é uma construção nova, mas em função que a unidade que lá existe, hoje ela está condenada e, inclusive, está ainda insalubre, né? Então, elas são necessárias serem construídas. Então, eu queria saber se a forma como está sendo utilizado realmente esse valor emergencial, se não barraria em uma dessas situações que eu coloquei, né? Se haveria um impeditivo para que fossem cumpridos, se existe uma vedação para a forma de construção de quem vai construir, se obrigatoriamente não estaria, vamos dizer assim, entre aspas, legalmente, liberado a não licitação ou a contratação de empresas, né? E se conflita o contrato hoje existente com as terceirizadas, se ele conflita, se ele veda, no caso, a participação na parte de restauração e construção pelas entidades que hoje já prestam a atenção primária, no caso, principalmente, o serviço de atendimento médico. O secretário disse que gostaria de falar, e eu não sei se é ele que vai responder o questionamento ou se é a Adriana. Eu vou responder esse questionamento e eu mesmo respondo, se me permite. Tá certo, secretário. A palavra está para o senhor. Bom, boa noite a todos, tá? Então, eu estou com a equipe aqui da Secretaria Municipal de Saúde, aqui junto comigo, então, a Kelma, a Cláudia, a Mar e a Eveline, tá? Estão aqui comigo, e mais algumas pessoas que estão aqui presentes, inclusive a Adriana, e eu não sei se tem mais alguém aqui da gestão que está aqui presente, mas... Oi? O Daniel e também a Jéssica, que é da nossa setor de obras aqui de engenharia aqui da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, Helena, só para te responder,
O contrato que a gente tem com as prestadoras de serviços, ela é de execução de serviço e a possibilidade deles fazerem alguns tipos de reformas estruturais nos prédios, tá? Ela não permite a construção de unidade de saúde, tá? Então, todo e qualquer tipo de construção de unidade de saúde, ela tem que ser de forma direta. Nós fizemos o edital de contratação da empresa que vai fazer, nós fiscalizamos a obra e, no caso do Lani, por exemplo, nós estamos finalizando o processo de aquisição do terreno, tá? Para, então, a gente poder colocar em licitação o projeto da obra, que o pessoal ainda vai fazer uma análise de solo, mas o modelo de unidade de saúde a gente já tem, tá? Então, a gente faz a adaptação para aquele terreno e aí a gente faz a licitação, tá? Não tem nenhum tipo de envolvimento de parceiros, tá? Na questão das reformas das unidades atingidas, que são parceirizadas, tá? Então, nós estamos fazendo, sim, um aditivo de contrato para eles executarem, tem uma apresentação de orçamento, tudo que precisa passar pela avaliação. Então, de acordo com o parecer da Procuradoria do município, nós podemos fazer, sim, a reforma e a correção das unidades atingidas pelas águas daquelas unidades parceiras pelas parceirizadas com aditivo de contrato específico com isso. Tá? E para isso, a gente vai usar os recursos da calamidade que vieram. Então, a gente tem, sim, vai disponibilizar para vocês um cronograma estimativa de execução e finalização de obras, com exceção, obviamente, da obra da Marinheiros, que precisa ser construída uma nova. Então, para quem não sabe, ela foi desmanchada porque ela tinha risco de desabamento, ela foi condenada pela nossa equipe de engenharia e nós precisamos fazer a demolição que aconteceu na semana passada. Agora a gente está fazendo a limpeza do terreno, fazendo análise de solo para fazer o projeto estrutural da construção da unidade de saúde, tá? Porque nós temos a pretensão de construir novamente a unidade de saúde, já tem um valor reservado de 5.300.000, que também vieram pela questão da calamidade, tá? Do Ministério da Saúde. Tem a intenção, na verdade, o dinheiro não veio ainda, então a gente tem que adiantar os projetos e fazer a construção da unidade de saúde. Então, ela vai ser construída num modelo um pouco diferente da que nós tínhamos anteriormente. Ela vai ser mais alta para poder suportar e ser resiliente a outras enchentes que, porventura, venham a acontecer. Então, a gente está fazendo análise de solo para ver quanto de alicerce e de profundidade precisa fazer para poder fazer esse levantamento. Então, toda e qualquer construção é com o município. A reforma das unidades parceirizadas vai ser feita com as instituições parceiras, tá? E unidades que são próprias nossas, que foram atingidas, têm que ser feitas por nós mesmos, ok? Não sei se te respondi tudo que tu perguntou. Tá, secretário, só uma pergunta. O senhor, na época das enchentes ainda, quando estava bem ainda durante o período da enchente, o senhor tinha levantado que na ilha ia ser feito uma análise para se fazer carreta, para que quando houvesse essas chuvaradas, a enchente, ela pudesse ser removida sem transtornos para a população e para o futuro. Agora vai ser construída a unidade lá na Ilha dos Marinheiros, mas nas outras ilhas ali não está sendo estudada essa possibilidade de carreta. Como é que vai ser as outras ilhas? Porque está se falando só da Ilha dos Marinheiros, mas precisa Pavão. Como é que fica a situação das ilhas especificamente? Boa pergunta, Marinheiros. Assim, a Marinheiros a gente acabou cadastrando no InvestSUS a construção de uma nova unidade e foi aprovada a construção, tá? Não tinha outra possibilidade de carreira. Na questão da Marinheiros, da Pavão, tá? A gente não tinha possibilidade de cadastrar carreta, porque ali sim nós pretendemos colocar carreta, nós cadastramos como unidade flutuante, tá? E nós, seguindo a orientação do próprio Ministério da Saúde, tá? O Felipe Proenço, que esteve conosco, ele se cadastra como unidade flutuante
e solicita a mudança para o modelo de uma unidade resiliente, que é a carreta. Tá? Então, tem isso. Então, a gente pediu para a Pavão uma unidade flutuante, que nós vamos tentar trocar por uma carreta, apresentando para ele todas as justificativas de resiliência e a possibilidade de poder fazer isso. Na Marinheiros, como a gente cadastrou a construção da unidade de saúde, que foi aprovada, e com recurso dá para a gente fazer uma unidade resiliente que pode resistir e estar num nível mais alto, onde a água não atingiu, a gente vai fazer a construção da unidade de saúde. E na Ilha da Pintada, como a unidade de saúde ela não foi atingida, não teve abalo estrutural, ela pode ser reformada. Tá? Então, a gente ainda não desistiu da construção, a gente ainda tem a possibilidade de aquisição de 2 carretas, tá? A construção da Marinheiros e a reforma da Pavão, da Pintada, tá? Tá bom, gente? Mais algum questionamento sobre a última plenária? Adriana, tu queres complementar o secretário ou não? Só colocar que nós ainda aguardamos em torno de 39 milhões para ingresso do InvestSUS, sendo que essa última parcela ela é justamente os valores destinados às construções, a maior parte. Ainda tem alguma coisa de equipamento, mas a maior parte destinado às construções ainda não ingressou o recurso, estamos aguardando. Tá certo, obrigada. Alguém mais levantou a mão? Ana Paula. A Ana Paula. Ana Paula. Não, eu queria aproveitar, porque a gente não chegou a aparecer apresentado, que a gente pediu, né, que fosse feito um foco nas unidades de saúde, na atenção básica, né, em outros componentes, mas como faz parte do tema, né, que são os recursos extraordinários para enchente e a sua utilização, que ficou, então, sob responsabilidade da COFIN, né, fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, essa discussão, e a gente vem fazendo, então, nessa reunião mensal extraordinária, que é sempre na primeira terça, na primeira quarta, né, do mês, e aí a gente vai dando, então, os retornos aqui para o plenário, né, porque é o plenário que delibera, a gente vai acompanhando e vai dando os retornos para a plenária, né, e a gente já teve um parecer da COFIN em relação, né, à questão dos 50 leitos do Hospital Porto Alegre, né, que reprovou a utilização desses recursos na contratação, então, do Hospital Porto Alegre. Esse processo ele ainda não foi, enfim, pelo que eu olhei ali, ele não foi ainda formalizado, não foi feita a contratação, mas a gente viu que saiu uma CIB, e aí saiu um encaminhamento, então, além da reprovação, que a gente encaminharia para a CIB essa deliberação, né, e o encaminhamento para o Ministério da Saúde solicitando a manutenção do recurso para utilização aí nos hospitais federais, tá? E minha pergunta, então, para o secretário, porque saiu a CIB, então, autorizando a prorrogação dos 180 dias, né? Então, pelo que a gente entende, como só está escrito isso, significa que se mantém, né? Se manteve o Hospital Porto Alegre, e é importante compartilhar aqui também com os conselheiros, né? Que a questão do contrato ele não ocorreu em função de várias situações ali de que a entidade ela não tinha, né, as condições administrativas mínimas para fazer esse contrato. E esse também era um dos apontamentos que nós fizemos, né? E a própria PMS 2, né, da PGM, através do despacho 3086-0173, de 24/10/24, ela coloca questionando, né, como que seria feito esse contrato
já que esse hospital não pertence ao SUS e não está, né, não tem nenhuma relação com o SUS e não foi feito nenhum mecanismo que, de alguma forma, respeitasse, né, a questão dos princípios aí da administração pública. Então, a gente queria saber a posição do secretário em relação a isso, né, se mais uma vez a secretaria vai insistir em fazer essa contratação, né, mesmo com a reprovação, porque isso já aconteceu ali na pandemia, né, por outro formato, e a prestação de serviços ela foi tão desqualificada que era para ser por 6 meses e foi por menos de 30 dias, né, sendo feito, então, o pagamento via indenização administrativa, porque na época não houve sequer contrato, dada a situação irregular dessa instituição, né? Então, a gente queria saber, porque faz parte, né, da utilização desses recursos, a posição da secretaria em relação, porque não houve resposta da deliberação do plenário pela gestão em relação a esses apontamentos. Fernando? Bom, vou aproveitar então para poder fazer esclarecimento, porque eu acho que está dando uma confusão enorme sobre o processo. Tá? Como é que surgiu essa possibilidade do Hospital Porto Alegre oferecer leitos? Tá? Foi uma reunião tripartite entre Ministério da Saúde, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e municípios. É que eu estou falando como representante do COSEMES, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, que sou vice-presidente, tá? E estava o COSEMES, e eu, como secretário da capital, estava junto na reunião lá no Grupo Solar Conceição, na presença, inclusive, do diretor-presidente do Grupo Solar Conceição. E uma das propostas do Ministério da Saúde era, em função dos hospitais atingidos pela enchente, especialmente aqui na região metropolitana, nós temos os hospitais de Canoas, hospital bastante atingido, nós temos aqui o hospital, na época, o Hospital Mãe de Deus também atingido, que sobrecarregou os outros hospitais, e a dificuldade de acolher mais pacientes aqui na região metropolitana, porque você sabe da crise que está em Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, tá? O Ministério da Saúde disse que estava disposto a habilitar temporariamente leitos para dar o suporte à rede hospitalar. Para tanto, cabia ao Estado e aos municípios levantar todos os hospitais que tinham desejo e possibilidade de ofertar leitos. E assim a gente fez, com o município de Porto Alegre. A gente mandou um ofício para todos os hospitais de Porto Alegre, todos os hospitais públicos, privados, filantrópicos, contratados, contratualizados ou não. A gente mandou para todos, porque o Ministério da Saúde disse que não precisaria ser hospital SUS, não precisaria ser, era hospital que estava disposto a disponibilizar leito para tentar desafogar as portas de emergência, entendendo que isso poderia ajudar. Tá? Foi feito esse levantamento, o Estado do Rio Grande do Sul levantou aproximadamente 550 leitos, entre eles, em Porto Alegre, 110 leitos do Grupo Hospital Conceição, que se colocou à disposição. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre colocou à disposição leitos também, foram habilitados leitos no Hospital de Clínicas. E o Hospital Porto Alegre também se colocou à disposição dos 50 leitos. A portaria que saiu do Ministério da Saúde é uma portaria para habitação específica naquele hospital. Tá? E nós começamos a tramitar, porque nós mandamos ofício e eles disseram, na época, que estavam à disposição para poder fazer. Aí foi aprovado em CIT, Comissão de Gestora Tripartite, lá no Ministério da Saúde, que ia ter recursos extraordinários do Ministério da Saúde para esses leitos. E esses recursos foram depositados no Governo do Estado do Rio Grande do Sul e nos municípios com gestão plena que solicitaram e foram aprovados. No caso de Porto Alegre, foi os 50 leitos do Hospital Porto Alegre, mais os hospitais, mais os leitos do Hospital Conceição, que se pagou direto à Conceição, e ao Clínicas, que se passou direto ao Clínicas, porque o recurso passa direto. Tá? Nós, quando recebemos os recursos, começamos a tramitar o processo de contratação. Tá? O que acontece é que o Hospital Porto Alegre ele passou por uma troca de gestão. Tá? No processo que estava tramitando, é óbvio que nós não vamos fazer nenhum tipo de contrato, até porque a Procuradoria não nos permitiu e nós não somos inconsequentes para poder fazer isso.
nós só íamos fazer o contrato no momento em que todas as regras sanitárias e de segurança estivessem garantidas de forma documental, o que eles não conseguiram comprovar no período que foi planejado esses leitos. Tá? O que acontece é que mudou a gestão e esse tempo foi transcorrendo. Tá? Essa nova gestora da Hospital Porto Alegre, tá? Que disse que pretendia colocar esses leitos, nós ainda estamos com uma sobrecarga grande. O Hospital de Pronto-Socorro de Canoas ainda não voltou às atividades, o Hospital de Viamão, assim como o de Alvorada, não estão a plenos, tá? E isso sobrecarrega o sistema e nós mostramos a necessidade de a gente ainda manter a intenção de ampliar esses leitos, tá? Assim como o Hospital Conceição ainda continua com seus leitos até o final do ano, como está previsto na portaria. Tá? Então, essa portaria, ela não permite a gente transpor para outro hospital, até porque nenhum outro hospital de Porto Alegre tem interesse de ampliar leitos além do Porto Alegre, porque eles já ampliaram. O Clínicas e o Conceição, que são hospitais públicos, já ampliaram. O hospital, os demais hospitais, todos se manifestaram não tendo a possibilidade de ampliar esses leitos, por isso que nós estamos aguardando, pedimos uma prorrogação junto à CIB, porque o prazo vai se findar e a gente obteve isso, e estamos aguardando ainda a entrega de alguns documentos para a gente poder formalizar o contrato. Assim que formalizar o contrato e tudo regulamentado, nós começamos a regular pacientes lá para aquele hospital durante o período de 6 meses. É isso que está acordado. Então, o Hospital Porto Alegre, ele se colocou à discussão, não foi colocado em funcionamento porque mudou a gestão e as documentações ainda não estavam compatíveis com a possibilidade de fazer contrato com eles. Assim que tivermos, a gente oficializa o contrato e começamos a deixar pacientes regulados no hospital. Então, nós vamos reafirmar que temos interesse, sim, de garantir a abertura desses leitos para desafogar as nossas portas de emergência, porque são leitos calamidade, são leitos equivalentes a leitos de retaguarda, que são importantes para desafogar os nossos pronto atendimentos e as nossas emergências, pensando em pacientes de baixa e média complexidade. É isso, tá? Então, estamos aguardando o hospital nos entregar toda a documentação e provar todas as garantias necessárias que podem receber pacientes. Que aí isso ainda não está totalmente finalizado, se tiver, nos permite legalmente fazer o contrato com eles. Caso o hospital não comprove em documentação que tem condições, obviamente que esse recurso ele retorna para o Ministério da Saúde e aí ele faz a destinação que for mais adequada. Tá certo. Adriana, tu ainda queres usar a palavra? Não. Tá certo. Zé, alguém mais? Senão a gente vai passar para a votação dos encaminhamentos. Zé, por favor, tu podes ler os encaminhamentos do plenário? Bom, o que ficou, né, nas discussões que a gente sistematizou aqui. Número 1. Que a gestão apresente um cronograma com soluções imediatas, contemplando outras alternativas, a exemplo da estrutura oferecida para o funcionamento das equipes de saúde bucal. Número 2. Comunicar ao Ministério da Saúde a situação atual das unidades de saúde e de um CAPS 3 e um CAPS 4 em relação a não estarem funcionando de acordo com as normativas sanitárias e das respectivas políticas. Número 3, encaminhar ao Ministério Público solicitando intervenção de apresentação de um cronograma de reabertura definitiva das unidades atingidas pelas enchentes. Número 4, reprovação da aplicação dos recursos emergenciais para reformas via contratos da atenção básica. Número 5, reprovação da utilização de recursos emergenciais com serviços que não foram atingidos pela enchente. E número 6, reprovar a utilização dos recursos federais extraordinários
para utilização no custeio da Zemult sob forma de aditivos nos contratos da atenção básica. Foram esses 6 encaminhamentos. Eu não sei se alguém tem algum posicionamento contrário, senão, Adriana? Não. Na realidade, acho que é a outra Adriane que... Não, foi tu que levantou a mãozinha ali para mim. Apareceu. A gente às vezes toca, Adriana, na tela e... Tu tem que só baixar a mão. Tá bom. Nós queríamos fazer algumas considerações. O que é, Fernanda? Não entendi. Considerações. Pode fazer. Então, É que agora é encaminhamento, né? Encaminhamento para deliberação dos encaminhamentos. Eu achei que a gente podia dar alguns encaminhamentos da leitura ali, que os algumas respostas, mas bem, é que eu tenho já alguns retornos. Tá, mas a Eveline que está falando? Isso, Eveline. Tá, mas é que, como essa ainda é da plenária passada, e aí depois a gente está pedindo justamente nesses encaminhamentos que vocês respondam, né? Aí vocês respondem depois. As respostas agora, mas tudo bem. Tá, é que já está 40 minutos e depois sempre ficam reclamando que a gente se passa, né? Então, eu acho que aí se encaminha, como não houve nenhuma manifestação, eu acho que se encaminha para vocês e vocês, as deliberações dessa plenária, e vocês dão a resposta. Pode ser assim? Tá bem? Vocês acham que precisa se votar ou não? Zé, pode chamar, por favor, os conselheiros e conselheiras para haver a votação. Então, em processo de votação, as conselheiras e conselheiros que aprovam essas deliberações da última plenária para a gestão responder e fazer os encaminhamentos solicitados, quando o Zé chamar, aprova, se abstém ou desaprova. Certo. A representante da Brauê, a Mariana, está presente? Oi, secretário. Com o meu cachorro me atrapalhando aqui. Só um minutinho. Eu vou ler aqui pela lista que eu tenho. Eu aqui pela... Eu acho que fica mais fácil, porque tem pessoas que não são conselheiras aqui, então eu vou chamar pela lista que eu tenho. A Mariana da Brauê, tá aí? Não. A Elaine, da Agapan. A Rosicler, da PAI. A Maria Letícia. Aprovo. Certo. O Paulo Renato, da Associação Comercial. Não. A Regina, da Durgues. Ou a Fabiana. A Nádia, do CONIC. O Zé, a Oi. Rosicler está tentando falar, eu acho que ela está com problema no Desculpa, áudio. eu não enxergo porque eu estou aqui na... Aprovo, Zé. prova. A Rosicléia? Rosicléia. Sim. Peraí. Aprovo. Pai. Rosicléia. Não. A da Durgues, a Regina ou a Fabiana? A Nádia, da CONIC. O pessoal do Distrital Centro ali, o Oscar. Adriane aprova. Isso, peraí. Adriane aprova. A dona Wanda, o Pablo, a Marlise, o Distrital Eixo, Baltazar. Não. Do Extremo Sul. A Wanda falou aprova sem áudio. Tá, eu não estou enxergando. Te auxiliando.
Aham, já que é difícil. tá. O pessoal do extremo sul aqui. Tem alguém do extremo sul? Tem a Maria Ironita. Ah, tá aqui. Aprovo. Tá, Ironita. Aprovo. Tá, A Ineta deve ter tá. Da Glória Cruzeiro Cristal, tem alguém? Dinara? Não. O Everton, o Kleber, Eumeni? Não. Do Conselho Distrital Ilhas, Noroeste, Humaitá, Navegantes, seu Alberto? Não. A Josi? Não. O Conselho Distrital Leste, a Maria Inês? Aprovo. Danilo, não. A Ana Paula? Aprovo. O Conselho Distrital Lomba do Pinheiro, seu Neusoli? Seu Paulo Roberto Padilha, da Nordeste? Alguém mais da Nordeste? Não. A Carla, Carla, Rejane. Noroeste? Tá. é Não chamou Nordeste. Nordeste. Tá. Agora, certo. Agora é a Noroeste. Seu Carlos Miguel. Seu Alberto. Seu Alberto tá aí. A Cláudia. Eu aprovo. Cláudia aprova também. Foi o seu Alberto que falou. Aprova. Tá ruim a transmissão? Ficou sem som, Zé. Tá, e agora? Agora sim. Tá, eu parei aqui na norte. O William. A Roselaine. Eu aprovo. William aprova. Certo. O Lucas. A Maribel. Oi, Elaine aqui da Agapan. Agapan. Eu aprovo. Só voltar aqui. Idem. Tô com todos. Quem? Roselaine. Roselaine. Elaine da Agapan. Tá. Noroeste, norte. Partenon agora. A Rosa Helena. O Laudi. Dona Hélida. Mário Jefferson. Não. A Restinga. A Nídia. A De Silva. Aprovo. A De Silva? Nídia. A Nídia, desculpa. Sul, Centro-Sul, seu Gilberto. Seu Jair Gilberto. Falaram as duas, a Aprovo. Nídia e a De Silva. Tá, De Silva também, tá. Seu Jair. Aprovo. Seu Jair, tá. A Dejanira. Aprovo. Certo. A Ivete, do Conselho de Nutrição. Ou a Cláudia. Aprovo. Tá. A Silvia, do CRPRS. Conselho de Psicologia. Aprovo. Aprova. Tá. A Tiana, do CRES. Ou a Karine. Pessoal da FIS, da TO, a Mônica. Aprova. Aprova. Da CUT, o Júlio César. Ou a Raquel. Do pessoal do DEMAI está presente? Não.
da fase, a Irene Fiergues. Aprovo. Eu aprovo. Irene da fase. Tá. O André Lajman, o Ramon, do Ministério da Saúde, ou a Maria Celeste, o Paulo Antônio Pano, Ministério do Trabalho. Abstenção. Abstenção. Tá. A Tiana estava botando. A Tiana? Eu não. O que a Tiana falou? Bom, agora aqui para a representação da Secretaria Municipal de Saúde, o Fernando Ritter. Reprova. Tá. Deixa eu voltar aqui. Uma. O César Emílio ou Paulo Bobeck. Do Simers, a Luciana. Cindy Câmara, o Gerry. O Sergues, a Inara. Ou a Bruna. Cindy Fars, a Mazurqued. Acho que é a Célia que está aí. A Célia? Célia, do Sindifars, aprova. Tá. O Efraim, do Simpa. Zé. Oi. O João, o Maitá Navegante, está aqui. Chegou agora. Tá, então, peraí. João, tá. Aqui. Tá, parei aqui no Sindifars. O Cindy Spreve, o Glaucio, a Sandra Maria. Cindy Sepp, a Diva, a Luciana. Cindy Ospa. Cindy Saúde, Maria Lúcia. A Wampa, o Valdir. É isso? Alguém não foi chamado? Bom, a gente tem 23 aprovações, uma abstenção e uma reprovação. 23 aprovações, uma abstenção e uma reprovação. É isso. Então, tá certo. Então, os encaminhamentos serão encaminhados para... Foi ótimo, né? Os encaminhamentos serão encaminhados para a secretaria, para o gabinete do secretário. Então, nós agora passamos para o segundo ponto dessa plenária, que é a apresentação dos projetos que já estão aprovados no Ministério da Saúde do PAC, que vocês se lembram que houve uma plenária em novembro ainda do ano passado, onde nós aprovamos o encaminhamento de várias construções de várias unidades que já estavam sendo solicitadas há muito tempo nas regiões, outros serviços, uma policlínica, CAPES. Então, nós pedimos que hoje a gestão desse um retorno para esse plenário sobre as obras que já estão aprovadas e os encaminhamentos que já estão sendo tomados de obra, terreno, pela gestão. Então, eu passo a palavra para a gestão, não sei se é a Ivanise Eveline ou se é o secretário que vai iniciar. Peraí, deixa eu só voltar. Bom, enquanto isso, eu vou compartilhar na tela aqui. Compartilhar. Muito bem. Eu só queria que vocês me confirmassem, como eu não estou enxergando, se vocês já estão conseguindo visualizar a tela. Não. Compartilhada. Sim. Não, ainda não. Eu consigo. Sim. Sim, já Tô dá vendo. pra... Sim. Então tá. Obviamente que essa apresentação a gente vai
disponibilizar para vocês, tá? Peço desculpa pelo tamanho, mas aqui eu começo falando um pouquinho sobre todos os projetos que a gente solicitou, né, junto ao PAC para a construção de serviços de saúde, tá? Dentre todos os serviços que foram, acho que foram 25 solicitações, né? 25 projetos, nós tivemos 3 projetos aprovados. Então, o primeiro aqui, que está em amarelo, aqui, de destaque, é a Clínica de Saúde da Família da Glória, tá? Que tem o valor já obtido, o valor não foi depositado na conta de nenhum deles. O segundo, aqui em destaque na segunda página, é o CAPS Leste, tá? Que fica ali na região do Morro Santana, ali, que nós vamos construir a unidade de saúde, nós temos um terreno lá, tá? Que também foi aprovado. E o terceiro, dentre os 25 que a gente solicitou, o terceiro é a Policlínica, que fica na região sul de Porto Alegre, tá? Todos os demais projetos apresentados a este plenário e aprovados, eles não foram aprovados pelo Ministério da Saúde para a construção, tá? Bom, aqui só para mostrar para vocês, tá? Eu vou apresentar para vocês hoje a Policlínica, tá? Que é a que a gente tem hoje os projetos, os pré-projetos arquitetônicos já bem adiantados e que estão em discussão agora com a Caixa Econômica Federal. Para quem não sabe, os recursos serão oriundos da Caixa Econômica Federal, tá? Então, aqui está o Diário Oficial da União, destinando essa possibilidade da construção da Policlínica e abre-se o processo de discussão com a Caixa Econômica Federal e a equipe está em discussão com eles, a questão do projeto, tá? Então, está aqui só para comprovar aqui para vocês. O Ministério da Saúde, para esta Policlínica, tá? Ele reserva, tem a intenção de reservar, porque o dinheiro não existe ainda, tá? Ele só vai ser efetivado depois que a Caixa Econômica Federal aprovar todos os projetos, aí eles vão estar disponibilizando os recursos em partes, então são 30 milhões para a execução de obras e equipamentos da Policlínica, tá? E desses 30 milhões, 17 milhões é o máximo para a construção da unidade, para as despesas com obras, e sendo que 8,5 milhões serem pagos ainda agora em 2024, com a aprovação do projeto, e o restante nos exercícios subsequentes. O valor restante dos 17 milhões para 30 são valores destinados à aquisição de equipamentos imobiliários. Esqueci alguma coisa, Cláudia? Quem vai estar junto comigo aqui apresentando vai ser a Cláudia, que é responsável pela atenção especializada aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Também vai estar aqui a Evelyn, se precisar complementar alguma coisa, assim como a Kelma. A Marta também representando a equipe de saúde mental, porque nós também vamos, a pedido nosso, do núcleo do Conselho, decidimos que, além de apresentar o projeto da Policlínica, os outros projetos da Clínica de Saúde da Família e do CAPS da região leste, nós vamos apresentar numa reunião oportuna, porque a gente ainda não tem os projetos finalizados para a gente poder estar aqui apresentando para vocês, mas dentro em breve acreditamos que isso já seja disponível, tá? Então a gente vai hoje falar sobre essa Policlínica da Zona Sul aqui da Secretaria Municipal de Saúde, tá bom? Cláudia. Aí também vai estar a Jéssica, tá? Que é responsável aqui pela elaboração desses projetos aqui. Jéssica, está nos ouvindo? Não, eles se enxergam. Não, não enxerga bem. Então, Cláudia, por favor. Então, boa noite a todos. Então, eu vou apresentar a ideia da Policlínica da Zona Sul, né? Então, a Policlínica, são essas unidades de atenção especializada em saúde que vão abranger aquela região toda da região sul. Então, a ideia é, ter consultas, né, presenciais, consultas online também, consultas teleconsultas, né, e mais a ideia de serviços de apoio diagnóstico, de exames diagnósticos e procedimentos diagnósticos para atendimento da média complexidade, né, contribuindo, então, para cuidado junto com a atenção primária em saúde.
O que nós vamos ter, então, dentro da assistência e os exames disponibilizados, então, dentro da Policlínica da região sul, tá? Então, nós vamos ter vários serviços dentro dessa policlínica, vai ser uma policlínica de aproximadamente 3.000 metros quadrados de área construída, né? Nós vamos ter, então, vários setores dentro dessa policlínica, então, um deles vai ser o serviço de atendimento especializado, onde vai ter o tratamento de pacientes com HIV e AIDS e hepatites virais, centro de referências, então, para tratamento de tuberculose, então, os CRTBs, vai ter uma parte, toda a parte de atendimento de consultas médicas, consultas de enfermagem, coletas de escarro cozido, enfim, toda a parte de tratamento de referência para tuberculose. Nós vamos ter uma parte que vai ser a saúde da criança, onde nós vamos ter todo atendimento voltado, então, da média complexidade para o atendimento da criança. Então, o atendimento da estimulação precoce dessas crianças, atendimento de médicos pediatras, médicos dentro das outras especialidades dentro da pediatria, como dermatologia, oftalmologia pediátrica, otorrinolaringologia pediátrica, neurologista, né, atendimento de nutricionista e fonoaudiologia pediátrica, e vamos ter também, dentro dessa serviço da saúde da criança, atendimento, então, de exames como audiometria infantil. Um outro setor da policlínica vai ser a saúde da mulher, onde nós vamos ter, então, consultas médicas de enfermagem na parte da ginecologia, atendimento de pré-natal, né, de risco intermediário, então, aquela paciente que tem um pré-natal com risco que não possa ser realizado o pré-natal dentro da unidade de saúde por ter algumas questões mais de riscos intermediários, podem ser atendidos, então, nessa clínica da saúde da mulher. Dentro dessa policlínica também, então, dentro da saúde da mulher, teremos, além de consultas, teremos toda a parte também de exames diagnósticos, como ecografia, então, obstétrica, ecografia transvaginal, ecografia mamária, e o atendimento junto, né, na saúde da mulher, mas junto com o setor que eu vou passar depois de reabilitação, nós vamos ter também a parte da fisioterapia pélvica dentro da saúde da mulher. Teremos também um centro cirúrgico ambulatorial, que é um bloco cirúrgico para a realização de procedimentos ambulatoriais, né? Então, procedimentos de procedimentos que possam ser feitos com anestesia local, né? Então, dentro deles, vai funcionar mais ou menos como já existe dentro do centro cirúrgico ambulatorial de API, que a gente pode realizar, então, procedimentos de dermatologia ou de cirurgia, com a retirada de, por exemplo, lesões de câncer de pele. A ideia também é que a gente possa fazer outros procedimentos, como, por exemplo, vasectomia, né, e outros, tá? Vai ter um posto de coleta laboratorial, então vai ser feita a coleta de exames de laboratório dentro dessa policlínica, depois encaminhado para análise dentro dos laboratórios. Um centro de reabilitação, onde nós vamos ter, então, fisioterapia motora, fisioterapia respiratória para aqueles pacientes que têm doenças respiratórias, como asma ou bronquite, né, precisam fazer uma reabilitação, fisioterapia pélvica também, reabilitação cardiológica de pacientes que sofreram infarto, precisam fazer reabilitação dentro dessa área cardiológica e respiratória também. Serviço de estomia, né, que vai ser mais um serviço que a gente já tem em outros 3 locais, vai ter esse local, então, na região sul. Aqueles pacientes que precisam receber bolsas de colostomias ou outras estomias, vai ter um serviço, então, especializado com enfermeira estomaterapeuta. Também os serviços curativos especializados, assim como a gente já tem nos outros centros, né, no IAPI, no Murialdo, Santa Marta, vilas comerciais, que são serviços curativos especializados, aqueles curativos que precisam de coberturas especiais, atendimento de uma enfermeira especializada, que é enfermeira estomaterapeuta, e junto o tratamento de pacientes também com pé diabético, vai ter, então, uma área específica somente para isso, tá? Serviço de cuidados ortopédicos, né? Então, a gente vai ter a parte de atendimento ortopédico e procedimentos também. Então, a ideia é que a gente tenha lugares onde a gente vai ter atendimentos pós-trauma, né? Então, paciente que sofreu algum tipo de fratura e que precisou, então, ser atendido em algum hospital em emergência, que precisa fazer essa reavaliação em 48, 72 horas para reavaliar uma fratura, algum entorse, alguma situação ortopédica, vai ter, então, um serviço de ortopedia. E junto ali vai ter, então, também raio-x que possa ser feito para contemplar esse tratamento
ortopédico. Além, obviamente, de consultas, né, do médico ortopedista, traumatologista para outras situações que não só de trauma. Um centro de imagem, né, nesse centro de imagem, então, a gente vai ter, então, ecografias, então, há vários tipos de ecografias, como ecografia abdominal, ecografia mamária, transvaginal, a obstétrica, né, que a gente ia falar na saúde da mulher, e 2 salas de raio-x, que vão ser tanto raio-x para atendimento de aqueles raios-x solicitados, tanto na atenção primária quanto na atenção especializada, ou nesse serviço de ortopedia. Tá? Outros exames diagnósticos, nós vamos ter, então, espirometria, audiometria, que vai ter a parte da audiometria infantil, depois a audiometria também dos adultos, né? Eletrocardiograma, eletroneuromiografia e eletroencefalografia. Tá? Centro de endoscopia e colonoscopia, então vai ter um espaço então, destinado à realização de endoscopia digestiva alta e colonoscopia, que vão ser realizados então dentro dessa policlínica, e atendimento também em telesaúde, né, que vai ser feito então consultas por tele. A parte dos ambulatórios especializados, né, vão ser a parte das consultas especialistas, tá? Então vão ter vários consultórios para atendimento especializado. Tá? Então, a proposta é que a gente tenha de profissionais especialistas nessa área. Né? Vamos ter um oftalmologista, né? Dentro da saúde da criança, a gente tem um oftalmopediatra. Aqui teremos um oftalmologista para atendimento adulto. Cirurgião vascular, que também vai poder realizar alguns procedimentos menos invasivos no centro cirúrgico ambulatorial. Cardiologista, pneumologista, neurologista, urologista, que também vai poder realizar então, os procedimentos no centro cirúrgico ambulatorial, nefrologista, reumatologista, fonoaudiologista, que fará o atendimento tanto da audiometria quanto o atendimento da fonoaudiologia adulto, né? Além também do fonoaudiologista pediátrico, nutricionista, farmacêutico, principalmente para tratamento dos insumos e orientação na parte do diabetes, proctologista, endocrinologista, otorrinolaringologista, gastroenterologista, dermatologista. Essas são as especialidades. E, além disso, nesse espaço, que é a policlínica, teremos um auditório, né, com capacidade para aproximadamente 80 pessoas, sala de reuniões, que será na parte do 2º andar, que acho que a Jéssica vai apresentar para vocês olharem mais ou menos a ideia do projeto ali, e a parte toda administrativa, né, que vai ser toda a parte de administração da policlínica, vai ser tudo dentro desse espaço conjunto. Então, a localização, né, essa é a imagem então, satélite do Google, onde é que vai ser o terreno, tá? Então, é o terreno ali próximo ali ao Zafari da Juca Batista. E aí, eu acho que, Jéssica, se quiser apresentar agora a parte do projeto. Sim. Boa noite, eu sou a Jéssica, sou engenheira civil da Secretaria da Saúde, estou na coordenação de infraestrutura e manutenção. Bom, como a Cláudia já vinha falando de todas as especialidades, agora eu vou mostrar como elas foram organizadas aqui dentro da policlínica, tá? Essa aqui é uma visão geral da quadra em que vai ser implementada a policlínica, tá? Ela vai ser implementada no terreno que ocupa quase toda a quadra, e um outro pedaço vai ser destinado para uma outra implementação futura. Pode passar, Cláudia. Tá. Aqui é o layout, então, do térreo, tá? Eu botei primeiro, assim, essa planta tá bem de longe, não dá para ver tudo, mas só para ter uma ideia de como está distribuído os setores dentro da policlínica. E esses setores foram distribuídos baseados no projeto referência do Ministério da Saúde, que também dividiu todas essas especialidades que a Cláudia comentou antes em setores, tá? E a área construída é de 3.954 metros quadrados com 7. Pode passar, Cláudia.
Bom, agora separando um pouco todos aqueles núcleos que eu mostrei na planta de uma perspectiva maior, nós temos primeiro o núcleo de acolhimento e recepção das pessoas e espera, tá? De modo geral, aqui a gente ainda não tem todos os detalhes, tá? Todas as portas, todas as aberturas, janelas, porque esse é o que a gente chama de um anteprojeto, tá? Os projetos vão ser contratados todos, inclusive o final arquitetônico e os complementares de engenharia. Então, o paciente vai entrar, vai ser atendido aqui na recepção, tem uma sala especial para espera muito demorada, se o paciente tiver que esperar algum outro procedimento, ou se ele vem muito de longe, tem uma sala específica para ele descansar e esperar o atendimento, e aqui também tem o auditório, que a Cláudia comentou, para 80 pessoas. Aqui é um outro núcleo, então, que a gente chama de núcleo de doenças crônicas e não transmissíveis, que estão todas aquelas especialidades que a Cláudia comentou, que vão ser atendidas na policlínica, fonoaudiólogo, nutricionista, todos os médicos que tratam da parte das doenças não transmissíveis, tá? Especialistas de modo geral. Um outro núcleo que a gente colocou dentro da policlínica é o núcleo de tratamento de feridas, pé diabético e estomias. Então, aqui tem salas separadas especificamente para feridas complexas, pé diabético, e a parte de estomia tem os banheiros individualizados, separados e preparados para os pacientes com estomias. Um outro núcleo que a gente tem, que aqui eu dividi em dois, porque ele é o maior, ele ocupa a área central da policlínica, é o núcleo de diagnóstico e terapia. Então, aqui na parte de cima a gente tem os raios-x e tem as salas de endoscopia e colonoscopia. E também tem uma espera, cada núcleo tem a sua espera individual, tá? Aqui é a outra parte do núcleo de diagnóstico e terapia, onde abrange a parte de recuperação das endoscopias. Aqui nós temos alguns exames de imagem também, e toda a parte de pequenas cirurgias. E a área também ambulatorial, tá? Para exames ambulatoriais que podem ser feitos na policlínica. Aqui o núcleo de cuidados ortopédicos, ele está dividido em duas partes ali na policlínica, mas são consultórios para atendimento ortopédico e uma área grande, um salão, onde vão ter equipamentos de reabilitação e tudo mais, e mais alguns consultórios. O próximo núcleo é o núcleo de cuidado integral à saúde da mulher. Esse espaço aqui, ele inclusive tem uma entrada independente, tá? Alguns espaços têm entrada independente. E a toda a parte para a saúde da mulher está abrangida nesse núcleo aqui. Os consultórios diferenciados, que são consultórios com banheiros, salas de exames de ultrassonografia, acolhimento e demais serviços especializados dessa área. Aqui é a parte do núcleo de saúde infantil, também abrange um pouco da parte de otorrino e reabilitação, que algumas salas também atendem a reabilitação ali. Mas aqui a gente distribuiu uma sala de espera para a parte infantil, colocou alguns consultórios, também tem a parte de terapia ocupacional, toda a parte relacionada à saúde da criança está alocada aqui. Tem também o núcleo de doenças transmissíveis, que é o núcleo que vai atender também a parte de HIV, sífilis, que a Cláudia comentou antes. Então, a gente tem os consultórios preparados para esses atendimentos, também tem consultório diferenciado, com banheiro, caso precise, e também tem os demais consultórios que vão ser alocados lá na operação. Tem o núcleo de CRTB também, que vai ser posto na policlínica. Ele tem, como outros, uma entrada independente, tá? Ele tem uma espera independente, ele tem os consultórios que vão atender a parte do CRTB, área de escarro, banheiro especial. E também ele tem fácil acesso à área de raio-x, que caso precise fazer, ele já está num núcleo pensado que seja próximo ao raio-x, mas também tem uma área que possa ter um isolamento assim das demais. Aí, além dos serviços, né, para a população, tem todo um núcleo na policlínica que é separado para o conforto e para o dia a dia dos funcionários, né? Então, tem vestiários, tem copa, tem área de descanso,
Aí tem também a parte de apoio, né, que são os CMEs, todos esses serviços estão alocados nesse núcleo, que é o núcleo de serviços e área de funcionários. Esse aqui é o segundo pavimento que a Cláudia comentou, então nós temos um segundo pavimento bem menor, né, bem pequeno, comparado à policlínica, porque no segundo pavimento são somente os serviços administrativos. Tá? Então aqui tem toda a parte administrativa, que vai comandar a policlínica, e também a parte de telemedicina, vai ser alocado no pavimento superior. Então, da minha parte de engenharia de projetos é isso. Esse projeto arquitetônico é uma parceria com a SMOI, tá? Foi elaborado pelos arquitetos da SMOI também. Então, a gente tiver mais algo a complementar ou perguntar. É isso. Bom, hoje, se me permite, Jessica, esse projeto arquitetônico, né, foi pensado aqui pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, baseado nos principais demandas de filas que a gente tem, tanto de exames quanto de consultas especializadas e procedimentos. A gente aproveitou também para incluir diferentemente... Só um pouquinho, secretário. Dá para tirar a apresentação, porque aí a gente volta todo mundo a se olhar, que eu acho que não tem mais necessidade. Obrigada. Bom, então, como eu estava dizendo aqui, a ideia dessa policlínica, então, a gente fez um pouquinho mais ampliada, aproveitando o momento para fazer isso. Obviamente que o valor que a gente estima, ele vai ultrapassar os 17 milhões de reais, que é o valor máximo autorizado pelo governo federal. Então, segundo o que nossas equipes técnicas estão estimando, essa obra ela está orçada, talvez, né, a estimativa, tem processo licitatório e tudo mais, mas é uma obra que pode chegar a 24 milhões de reais. Então, vai ter que ter obrigatoriamente uma contrapartida do município, porque nós fizemos ela para atender as principais demandas dentro dessas áreas ali da região sul de Porto Alegre. Tá? Então, a ideia é ela funcionar o maior tempo possível de horas, tá? Porque a gente ainda não sabe quanto é que vai ser o custeio por parte do Ministério da Saúde. Tá? Então, isso ainda a gente não sabe. Tá? Porque ainda não se tem ainda definido pelo Ministério da Saúde quanto que vai ter de contrapartida, quanto vai ser a contrapartida municipal. Obviamente que a gente gostaria de ter uma contrapartida estadual, mas isso ainda não está em discussão. Então, nesse momento, nós estamos na elaboração do projeto, aprovação junto à Caixa Econômica Federal, aprovado o recurso, entra até o final do ano, 8 milhões e meio, que permite a gente poder licitar o projeto, tá? Esse é um projeto inicial, mas tem ainda todos os complementares e todas as coisas. Então, tem um projeto aí que licitar o projeto, tá? Então, tem um valor ali dos 17 milhões que pode ser usado no máximo com o projeto, que é quantos por cento? 5%. 5% dos 17 milhões é o máximo que pode ser usado para a licitação de projeto. É óbvio que esse valor talvez ultrapasse. Segundo o que me disseram as equipes de engenharia, isso pode chegar a 12% de um orçamento. Tá? Então, já na arrancada do projeto, da licitação do projeto, a gente vai ter que fazer uma complementação de pelo menos o dobro do valor para poder fazer a execução disso. Tá? Ficamos à disposição para esclarecimentos e depois, não sei, aí, Marinês, se a gente fala também sobre a questão do CAPS da Lomba, tá? Que foi pedido para a gente apresentar, ou a gente já pergunta sobre a policlínica e eu passo para a tua deliberação aí como coordenadora da mesa. Bom, o CAPS da Lomba é